Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima é esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, filé. Estamos de volta, galerinha. Muito boa noite para quem está chegando agora e boa noite também para quem já estava, né? Bem, como a gente falou, no primeiro tempo, a gente discutiu aí, a gente avaliou, classificou e entendeu sobre orações subordinadas adverbiais. Nesse tempo agora, a gente vai falar sobre o período composto por orações coordenadas, ok? Bem, vamos de novo recapitular, hein? Para ser oração, eu preciso ter verbo. Lembrem-se disso, tá? Para ser um período composto, eu preciso ter mais de uma oração. O que a gente falou é que, quando se trata de um período composto por subordinação, essas orações estabelecem relação de dependência. Ou seja, pelo menos uma vai depender da outra, para que o sentido se construa. Agora, quando a gente fala do período composto por coordenação, aí não. Aí a gente tem orações que são independentes. É essa a diferença da coordenação para a subordinação. Então, eu separei lá, eu vi que tem 3 orações. E uma não depende da outra, elas são todas independentes. Eu tenho orações que são coordenadas entre si. Eu percebi que uma depende da outra, eu percebi que tem relação de subordinação, tá? Nas coordenadas, nós temos 2 classificações. As sindéticas e as assindéticas. Assindética e sindética, reparem que a palavra é a mesma, sindética, com o acréscimo de um elementozinho aqui, que é o prefixo negador, né? O prefixo de negação. Então, sindético significa conectivo. Quando a oração coordenada tiver um conectivo para ligar as orações, eu vou chamar de sindética. Quando ela não tiver um conectivo, eu chamo de assindética. Então, as orações coordenadas assindéticas, elas não são introduzidas com conectivo. Elas são separadas por vírgulas, por ponto e vírgula, tá? Elas são colocadas uma ao lado da outra. E aí, nenhuma ligada por conectivo. Reparem aqui, ó. Mário Jorge chegou, uma oração. Correu, segunda oração. Cansou, terceira oração. Reparem que todas essas orações estão coordenadas por vírgulas. Aí você poderia me perguntar, Felipe, eu poderia tirar essa última vírgula aqui e colocar um conectivo? Poderia. Semanticamente não muda, muda só a classificação da última. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, vamos focar só no que estamos aqui. Todas as coordenadas, nesse caso, são
assindéticas. E aí, vocês... eu não sei se vocês já estão nessa parte na literatura, na parte de semântica relacionada especificamente às figuras. Síndeto, que vem disso daqui, ó. É justamente quando a gente tem um sequenciamento poético de coordenação assindética. Ou seja, as orações são independentes e, nesse caso, eu tenho uma informação que, além de ser independente, não se conecta por intermédio de uma conjunção. Tá? Então não tem conjunção, período composto por oração coordenada assindética. E aí cada oração é uma oração coordenada assindética, beleza? Então Mário Jorge chegou, oração coordenada assindética. Correu, oração coordenada assindética. Cansou, oração coordenada assindética. Temos aí 3 orações, belezinha? E as sindéticas? Essas sim, são ligadas pelos conectivos. Esses conectivos é que vão determinar as classificações dos 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e as explicativas. Então, repara aqui que eu poderia ter uma mistura. Vem comigo no quadro, como eu falei ali, pegando aquele exemplo, né? Mário Jorge chegou, correu e cansou. Reparem que todas as orações são independentes. Todas elas são independentes. Bem, e aí eu poderia já dizer que é um período composto por coordenação. Essa oração aqui não tem conectivo. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Essa outra oração aqui também não tem conectivo. Então, ela também é uma oração coordenada assindética. Reparem que somente a última tem conectivo, porque o conectivo, ele estabelece relação com a oração sempre posterior. Ou seja, ele pertence à oração posterior, se ele existir. Então, nesse caso aqui, eu teria uma oração coordenada também, mas como tem conectivo, sindética. Então, reparem que eu posso ter a junção dos 2 períodos. Eu poderia só assim, ó, Mário Jorge chegou e correu. Não precisaria nem ter essa outra. A primeira oração não tem conectivo. Então, ela é oração coordenada assindética. E correu tem conectivo. Seria a oração coordenada sindética, ok? Então, isso é muito comum na nossa realidade. Num sequenciamento de termos coordenados, é muito comum que o último elemento da coordenação seja linkado por uma conjunção. Repara aqui, ó, são divididas em aditivas, vírgula, adversativas, vírgula, alternativas, vírgulas, vírgula, conclusivas, agora eu vou linkar o último, e explicativas. Quando vem o último, a gente coloca um conectivo. É regra? Sou obrigado? Não, não é obrigado, mas é comum que nós façamos isso, tá bem? Bom, quando a gente tem as orações aditivas, essas orações estabelecem valor de soma, de adição. O que isso significa dizer? Significa dizer que para eu ter soma, e aí vai lá na matemática, lembra do que os professores de matemática dizem. Para eu ter soma, eu preciso ter valores iguais, ok? Como assim? Vamos pensar, por exemplo, em dívidas. Eu devo R$50 para o José e devo R$55 para a Antônia. No meu caso, R$50 quando eu der para ele e R$55 quando eu der para ela, é menos na minha, então é menos para mim.
Menos 50, menos 55. Os dois são valores negativos. Eu somo e repito o sinal na matemática. Agora, se eles me devem, esse dinheiro chega para mim, então é a mais para mim. Então é mais 50 dele e mais 55 dela. Valores iguais, positivos. Para eu ter a adição, eu tenho que ter essa informação do valor positivo nos 2, nos 3, enfim, em todas as sequências coordenadas, ou eu tenho que ter valor negativo em todas as sequências coordenadas. Conjunções que a gente usa, o e, o nem, que é igual a e não só, mas também, não só como também. E aí reparem aqui, ó, fiz o exercício e fui para casa. Fiz o exercício, positivo. Fui para casa, positivo. Eu tenho duas informações em polos positivos. Adicionei. Agora reparem aqui. Não só pulei do banco, mas também gritei de alegria. Então, não é porque tem o não que é uma ideia negativa, tá? Não só pulei do banco, ideia positiva. Mas também gritei de alegria, outra ideia positiva. Somei. Agora olha embaixo. Não é gulodice, não é informação negativa. Nem interesse mesquinho, nem é e não. Informação negativa. Dois polos negativos. Então eu tenho que ter os mesmos polos para ser adição. Ou todas as sequências estão positivas, ou todas as sequências estão negativas. Para que o e, o nem, o não só, mas também, o não só como também, possam equivaler aí à ideia de adição, ok? Por que eu estou chamando atenção para isso? Para que vocês não confundam quando eles estiverem marcando outros valores. Repara, esse aqui é o mais comum. Comprei um carro. Comprei um carro? Informação positiva. E não usei. Informação negativa. Se é informação negativa, eu não adiciono. Esse e não é adição. Esse e marca oposição. E por marcar oposição, ele vai ser uma construção adversativa, tá? Vender o carro e não vender o carro é uma decisão sua. Na verdade, esse e não é uma soma. Você só tem um carro. Vender o carro e não vender o carro é uma decisão sua. Você não tem duas informações se somando. Você tem que escolher entre vender e não vender. Então, ali é o entre. Você trocaria por ou. Vender o carro ou não vender. A alternativa, a escolha. Demitiram o chefe. E estamos sem chefe. Ou seja, portanto, estamos sem chefe. Esse e não é adição. É a ideia de conclusão. Então tomem cuidado e analisem sempre minuciosamente os valores semânticos existentes nos contextos em que essas frases se constroem, tá? Por quê? Como eu falei, a construção mais comum do e, que confunde vocês, é com a ideia da adversativa. Na adversativa eu tenho a oposição, só que essa oposição aqui anula a informação anterior. Ela rompe com a informação dada inicialmente. E aí, o que passa a valer é a informação opositiva. Ela é introduzida por mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. E o e também, né? O e não. Agora, toma cuidado. Esse e tem que marcar aquela relação de oposição. Não só o e, qualquer um desses. Mas é porque o e, a pessoa só decorou o e como aditivo. Então, você tem que observar os valores semânticos. Ó, seu quarto é pobre, mas nada lhe falta. Seu quarto é pobre, aí você traz uma ideia pejorativa. Uma ideia pejorativa é algo negativo. Mas nada lhe falta. Se nada lhe falta, isso não é algo pejorativo, é algo benéfico. Então, informação positiva. Olha elas nos polos opostos. Então, ó, o mais introduziu uma informação oposta, e essa informação oposta é mais importante que o fato de
o quarto ser pobre, ok? Cada uma delas doía-me intensamente, contudo, não me indignavam. Reparem, cada uma delas doía-me intensamente. Se dói, é algo ruim, polo negativo. Contudo, não me indignavam. Se não me indignam, não é algo negativo, é algo positivo. Não me indignar é algo ótimo, positivo, oposto. Reparem que vocês poderiam trocar o mais aqui, o contudo aqui, pelo e. Seu quarto é pobre e nada lhe falta. Cada uma delas doía-me intensamente e não me indignavam. Por que eu estou trocando para o e? Para que vocês possam perceber como que, mesmo sendo o uso de outra conjunção, a classificação não mudaria. Porque nesse caso, você teria os polos opostos, tá? Deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta. Deixa esse lado aqui para mim que tem uma pergunta aqui que não está dando para ver, Renan. Aí. Professor, esses exemplos eu até entendo, mas na hora que chega na redação com tantas... Cortou de novo. Com tantas orações, eu não consigo fazer essas análises. Daria para dar um exemplo numa frase argumentativa? Numa frase argumentativa? Não entendi o seu questionamento, Evelyn. Olha só. Na redação, você não vai classificar nada. Você vai produzir, tá? E aí, a argumentação da sua redação, ela vai ser introduzida com orações causais. Então, você tem que saber os conectivos causais, quando que eles são usados, que é para marcar a origem, e com as orações explicativas que a gente ainda vai ver, tá? Então, a redação, você não classifica absolutamente nada. Você está vendo a classificação porque isso pode cair em questões, e aí vai vir um trecho, como a gente viu na questão do primeiro tempo, tá? Cobrando valor semântico à classificação, e ao mesmo tempo para que vocês saibam também usar isso na produção. Porque a redação não vai pedir para vocês classificarem nada não, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Bom, então aqui trocando pelo E, você mantém o valor semântico e, consequentemente, a classificação. Só para que você não pense que botei o E, virou aditivo, tá? Agora, reparem aqui, uma outra dica para vocês. Nas adversativas, a ideia contida nessas orações, né, prevalece sobre a ideia anterior. Então, olha o que eu falei. A ideia de oposição é uma ideia que anula a anterior. É ela que prevalece, tá? Deixei cair o vaso, mas ele não quebrou. Ou seja, o que é importante? E aí isso é uma questão que poderia cair, por exemplo, Evelyn, em relação a uma interpretação. Você tem uma frase, um período. Qual é a importância da mensagem? O que o enunciador está destacando como importante? O fato de o vaso não ter quebrado. Ou seja, para ele, não importa que o vaso caiu, importa que o vaso não quebrou, ok? Agora, olha a mudança da ordem. O vaso não quebrou, mas deixei-o cair. O que é que importa agora para ele? Importa o fato de ele ter deixado o vaso cair. Com certeza ele tem aí uma relação emotiva com esse vaso. Então ter deixado o vaso cair para ele é algo muito ruim. É algo que traria uma relação afetiva de, poxa, eu descuidei dele. Então isso é interpretação, tá? Nesse caso, a gente está buscando a gramática e a interpretação ao mesmo tempo, tá bem? Senão junto é uma conjunção adversativa quando tiver equivalência em mais sim. Então reparem aqui no exemplo. Conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Troca esse senão por mais sim. Conseguimos vencer não por protecionismo, mas sim por capacidade. Por que vai ser opositivo? Não, se eu troco por mais sim, olha o sim. O sim em oposição ao não. Então marca a ideia de oposição.
superposição entre os polos, tá? E aí, Jaciele me perguntou, o mais sem i, com o sentido de adição, não precisa da vírgula antes? Então, na verdade, o mais sem i, com ideia de adição, ele é mais também. E aí vai ter a vírgula antes sim, tá? O que não vai admitir, na verdade nem admitir, o que não vai precisar da vírgula antes é o e, ok? Aditivo, tá? Porque se for o adversativo vai ter que ter a vírgula antes do e também. Nas alternativas a gente pode dar a ideia de opção, de escolha, ou de alternância entre as informações. Ou, quer, seja, ora, nem, já, tá? Ou oriente o seu irmão, ou ele será preso. Ó, você tem que fazer uma escolha. Você tem que optar por uma coisa. Ora eu me retiro, ora tu te afastas. A gente vai alternando, tá? Então, alternância. Essa construção aqui é a que a gente trabalha com os correlatos, como eu também falei com vocês. Ou seja, nas alternativas, tirando as que são introduzidas por ou, e aí eu já vou para o quadro para mostrar isso para vocês, as outras vão sempre ser introduzidas com as duas, as três, porque pode vir mais, tá? Conjunções. Então vem aqui no quadro, ó. Eu poderia ter a seguinte construção. Ou come pão, ou bebe suco. Eu poderia escrever esse período assim, como eu também poderia escrever esse mesmo período assim. Come pão, ou bebe suco. Bom, o que muda? Só muda a classificação dessa oração aqui. Quando eu tenho essa oração introduzida com ou, ela é uma oração coordenada sindética. Essa outra aqui também é. Então, ela também é uma oração coordenada sindética. No caso das duas, alternativas. Quando eu tiro a conjunção, essa oração aqui não tem. Então, agora, aqui é oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não é introduzida por conectivo. Mas essa outra é, porque essa outra tem conectivo. E isso só acontece com o ou. De poder ter em todas, ou de só ter na última, que estabelece a coordenação. Se for o ora, se for o quer, se for o seja, vai ser sempre seja, ou, ora, quer, tá? E aí, chamando a atenção aqui, é muito comum a gente pegar lá na redação, quando vocês introduzem os argumentos, lá na introdução mesmo, no parágrafo de introdução, né? É muito comum a gente pegar esse tipo de construção, ou seja, e aí as pessoas costumam cometer um erro. Elas põem mais ou menos assim, só para dar um exemplo para vocês. Nesse sentido, é necessário avaliar, discutir, observar essa questão, seja pelo viés político ou econômico. Tá errado. Se eu botei seja primeiro, na outra tem que ser seja. Seja pelo viés político, seja pelo econômico. Se eu quiser usar o ou, eu uso o ou em todas. Ou pelo viés político, ou pelo econômico. Ok? Repara aqui, ó. Aqui eu optei por usar o ou. Então eu repito. Aqui eu optei por usar o ora. Então eu repito. Então eu não posso falar, ora eu me retiro, ou tu te afastas. Não. Se eu usei o ora, é ora. Se eu usei o seja, é seja. Ah, eu tenho 3 elementos coordenados e usei o seja. É seja. Eu não vou ser penalizado em coesão por repetição? Não. Aqui é o que eu chamo de correlatos. Foi o que eu falei com vocês no primeiro tempo.
as conjunções correlatas, as locuções correlatas, elas marcam ideia de uma exigir a outra. Então, isso não é repetição, tá? É exigência da própria gramática, vocês não podem deixar isso passar. Belezinha? Cadê? Prof, você tem copo da Stanley? Não, Vanessa, mas estou aceitando. Se quiser mandar aqui pro Enem. Tenho não, eu tenho uma garrafinha, que é muito boa também, né? E é o que eu uso para beber a minha água, inclusive. Boa noite, professor Felipe. Nas orações coordenadas assindéticas, elas são separadas por vírgulas? Sim. Você pode separá-las por vírgulas, Vicente, ou por ponto e vírgula, tá? Elas não vão ter exatamente o exemplo, o exemplo não, o conectivo. Aí você pediu um exemplo, aquele que eu botei no quadro, ó, vem cá rapidinho. É só tirar esse E aqui e bota vírgula aqui no lugar, ou um ponto e vírgula. Se eu botar ponto e vírgula aqui, eu tenho que botar ponto e vírgula aqui, tá? Eu não posso separar uma por vírgula e a outra por ponto e vírgula. Então aqui, ó, Mário Jorge chegou, correu, cansou. Se eu tirar esse E, a gente tem um período composto por oração coordenada assindética, tá? Quando eu coloco o E, a última é sindética e todas as outras anteriores são assindéticas, belezinha? Bem, na conclusiva, a conclusiva vai marcar uma ideia de concretização daquilo que se esperava. E aí olha o que eu falei com vocês nas adversativas. As adversativas marcam a ideia de oposição. Então, já viram aquela questão, e é sempre uma questão de interpretação que marca assim, ó. A quebra da expectativa em muitas, não em todas, tá? Pelo amor de Deus, em muitas, a quebra da expectativa se constrói a partir de orações coordenadas adversativas. O que é a adversativa? A adversativa é nada mais, nada menos do que uma quebra de expectativa. Se eu caio no chão, o que você espera? Que eu me machuque, que eu me arranhe, que eu me corte, que eu que eu quebre um dedo, que eu sinta dor. Se nada disso do que você construiu no seu imaginário se concretiza, eu quebrei a sua expectativa. Isso é quebra de expectativa. A quebra de expectativa é o contrário ao que se espera, tá? E isso acontece lá na coordenada adversativa. Caí no chão, mas não me machuquei. Deixei o vaso cair no chão, mas ele não quebrou. Eu quebrei a expectativa, aquilo que se esperava. Na conclusiva, a expectativa se concretiza. Ela se constrói. E daí vem a ideia de conclusão, tá? Então, as conclusivas podem ser introduzidas por logo, portanto, por isso, assim, então, desse modo, dessa maneira, dessa forma, por conseguinte, o pois jogado para depois do verbo, isolado entre vírgulas. E aí, é a ideia daquilo que se espera sendo concretizado. Então, reparem aqui, ó. Não admite a ordem. É, pois, um rebelde. Uma pessoa que não admite ordens, o que você espera dela? Que é uma pessoa rebelde. Olha a concretização. Pois é um rebelde. Ou seja, é só a concretização daquilo que você já criou de expectativa, tá? Ouço música, logo ainda não me enterraram. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de ouvir música, é porque eu ainda estou em terra. O dia que eu estiver embaixo da terra, eu não consigo mais. Então, existe aqui uma concretização. Reparem que esse pois aqui, que pode ser explicativo, que pode ser causal, também pode ser conclusivo. Mas repara que ele veio depois do verbo. Olha a primeira oração aqui, ó. Não admite a ordem. Olha a segunda oração. É um rebelde. O conectivo, geralmente, vem antes da oração. Então, pois é um rebelde. Mas aí se eu faço isso, esse pois já não é mais conclusivo. Para ele ser conclusivo, eu tenho que tirá-lo e colocá-lo depois do verbo. O verbo é o é. E quando eu coloco depois do verbo, ele vem entre
vírgulas. Então, o pois entre vírgulas vai marcar a ideia, e obviamente, após o verbo, jogado para depois do verbo, e entre vírgulas vai marcar a ideia de conclusão, ok? E, para a gente fechar, vamos para ela, a tão esperada, que ao mesmo tempo é conflitosa, né? Explicativa. A explicativa é muito usada por vocês lá na redação para que vocês possam trazer a ideia da justificativa no seu texto, da argumentação dentro do seu texto, tá? E aí, nesse caso, você tem uma oração que serve como exemplificação, como justificativa, como explicação para uma determinada informação. E aí ela vai acontecer em duas situações. E primeiro a gente vai ver essas duas situações para depois diferenciar em relação à causal, tá? Mas é muito importante que nós saibamos os conectivos. Que, porque, o pois antes do verbo e o porquanto. Então vem comigo aqui no quadro para a gente primeiro ver as duas situações em que ela acontece, tá? A explicativa, ela vai ser construída numa primeira ideia que é muito fácil de vocês entenderem, que é a ideia da ordem. Então, ó, quando vocês pegam lá uma oração que tem um verbo no imperativo, cale-se, pois, porque, estou mandando, poderia ser estou pedindo também, né? Estou mandando, estou pedindo. Enfim, eu botei aqui só para vocês escolherem, tá? A primeira informação tem um verbo no imperativo. Então, quando tiver uma primeira informação com verbo no imperativo, o que vem depois, introduzido com pois, porque, é ideia de explicação. Então, esse é o primeiro caso e ele é bem simples, tá? Presta atenção, que vai cair na prova. Presta atenção. Imperativo. Que vai cair na prova, pois vai cair na prova, porque vai cair na prova, explicação. Ok? Então esse aqui é o primeiro caso, tá? Qual é o segundo caso? O segundo caso vai ocorrer dentro de uma ideia de dedução. O que é uma ideia de dedução? Eu vou ter um fato e a partir de um fato eu consigo deduzir algo. Mas esse algo que eu deduzo não é outro fato, necessariamente, tá? Então vem comigo aqui para você observar, ó. Meus pais estão em casa. Pois, porque, tá? Porque as luzes estão... Não dá para ir até lá. Acho que dá. Acesas. Deu pequenininho, mas deu. Então, repara. Meus pais estão em casa, pois as luzes estão acesas. Para eu falar essa frase, o que eu tenho como fato? Eu me agarro ao fato. E o fato é o que eu uso como explicação. Eu olho para minha casa e vejo as luzes acesas. Então aqui eu tenho um fato. Esse fato serve de explicação. Explicação para o quê? Para uma dedução. Que dedução? O fato de que meus pais estão em casa. Eu tenho certeza de que meus pais estão em casa? Não. Eu deduzi que eles estão em casa a partir de ter visto as luzes acesas. Que aí eu imagino, só moramos eu e meus pais. Eu estou chegando agora, as luzes estão acesas, é porque alguém já chegou. Então meus pais chegaram. Ou seja, eu deduzo.
E aí, a primeira informação é uma dedução e a segunda é uma explicação, porque ela é um fato. O fato serve para explicar. No primeiro caso, eu tenho uma ordem na primeira informação. E aí a segunda informação serve para explicar essa ordem. No segundo caso, eu tenho uma dedução na primeira informação. E aí a oração posterior serve como explicação. Essas são as duas ocorrências. Agora, como que eu não confundo explicação com causa? Olha o que eu falei com vocês. Eu até botei aqui da mesma cor, né? Olha o que eu falei com vocês. O conectivo, ele sempre está ligado ao que vem depois. Sempre está ligado ao que vem depois. Então vocês vão sempre fazer isso, estabelecer a relação com quem ele está ligado. E aí, esse caso aqui não dá para vocês confundirem com causa. Só esse caso aqui que dá. Estou na dúvida se é causa ou se é explicação. Olha para isso aqui. Vamos pensar que tivéssemos, né? É uma dedução, mas vamos pensar que nós tivéssemos dois fatos aqui. Tá bem? E aí você tem que pensar que a causa é a origem de algo. Primeiro, os meus pais chegam à casa e depois eles acendem as luzes? Ou primeiro eles acendem as luzes e depois eles chegam à casa? Dentro desses dois panoramas, primeiro eles chegam, para depois eles acenderem as luzes. Se o pois está ligado com o que vem depois, não tem como ser causa. Beleza? Então, se eu invertesse a ordem, e se eu tivesse isso daqui, ó, as luzes da casa estão acesas, pois porque as luzes da casa estão acesas, pois meus pais estão... Na verdade, o ideal seria apagar casas aqui só para a gente evitar repetição. Calma aí, vou botar de novo. As luzes estão acesas, pois meus pais estão em casa. Repara, o pois agora está ligado com meus pais estão em casa. O pois agora está ligado com o que vem primeiro. Então, para vocês decidirem se é explicação ou se é causa, vejam com quem o pois, o porquê, o que está ligado. E aí vocês têm que ver o que vem primeiro. E o que vem em segundo lugar. Marque essa ordem considerando as informações. Se o porquê, o pois, o que estiver ligado ao que vem primeiro, ou seja, ele vem, ó, tá ligado ao que vem depois aqui dele. Se ele estiver ligado ao que vem como informação primeira, ele é causa. Se ele estiver ligado ao que vem depois, ele é explicação. Meus pais estão em casa. Seria a ideia de primeiro. As luzes estão acesas, vem depois. Está ligado com o que vem depois, explicação. Aqui está ligado com o que vem primeiro, causa. Beleza? Vamos para cá, vamos voltar. Professor, por que não teve uma vírgula depois do logo semelhante ao pois? Porque não é necessário, doutor. Aquela vírgula lá é facultativa entre o logo, tá? A não ser que eu deslocasse o logo de lugar. Se eu deslocar, aí sim. Belezinha? Sempre que vier primeiro é causa. Sempre que vier, não. Sempre que estiver ligado à informação primeira na ideia de sequência das informações. Tá bem? Então, reparem aqui, ó. Não fumo, pois o cigarro faz mal à saúde.
Repara, vamos separar as informações? Numa relação de fumar e fazer mal, primeiro se fuma, depois faz mal. O pois está ligado ao que vem depois. Então, não tem como ser causa, tá? Se eu invertesse, cigarro faz mal à saúde. Por isso, pois não fumo, né? Por causa disso não fumo. Aí, ó, ele estaria ligado depois à primeira informação. Venha aqui, ordem. Que quero falar com você, porque quero falar com você, pois quero falar com você. Explicação da ordem. Vamos pegar um outro exemplo em que a gente consiga fazer essa relação muito facilmente. A janela está quebrada porque o menino jogou uma pedra. A janela está quebrada porque o menino jogou uma pedra. O porquê está ligado a jogou uma pedra. Primeiro ele joga a pedra e depois a janela quebra. O porquê está ligado ao ele jogou a pedra. Então está ligado ao que vem primeiro, esse porquê é causa. Então, porque o menino jogou uma pedra, oração subordinada adverbial causal. E a janela está quebrada, oração principal. Vou inverter a ordem. O menino jogou uma pedra, porque a janela está quebrada. Repara, o porquê agora está ligado, a janela está quebrada. E aí o que eu tenho? De fato, eu olhei e vi a janela quebrada. Eu deduzi que o menino tivesse quebrado por tê-la visto quebrada. E aí eu tenho uma dedução e um fato. Então, explicação. O porquê, o pois, nesse caso, passou a estabelecer relação com o que vinha na sequência, né, na ordem das informações, depois, e não com a origem. Então, nesse caso, o menino jogou uma pedra, oração coordenada assindética. Porque a janela está quebrada, pois a janela está quebrada, oração coordenada sindética explicativa. Beleza? Então faz sempre essa relação, o que vem primeiro, o que vem depois, e com quem o pois, o porquê ou o que estão ligados ali, para que você estabeleça se é causa ou se é explicação. De todo modo, na produção do texto de vocês, na redação, isso não vai interferir, porque tanto a explicação quanto a causa são importantes recursos usados para garantir fundamentação, argumentação, beleza? Vem comigo aqui no quadro rapidinho. Galerinha, se tiver ficado alguma dúvida sobre as duas aulas de hoje, é só ir lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a dúvida de vocês para que eu, na primeira oportunidade, possa ajudá-los, beleza? Não deixem de mandar, porque dúvida não foi feita para ficar. Dúvida foi feita para ser resolvida, belezinha? Beijo imenso para vocês, um bom término aí de Terça da Resistência. Até semana que vem, em que a gente vai fazer aí uma revisãozinha, né, Renan? Pra gente poder maratonar também algumas coisas, então... No sábado, Felipe, tem a resolução do sim. também. Nossa revisãozinha, anotem dúvidas para trazer para revisão. E no sábado a gente tem resolução do simulado gratuito que termina hoje. Isso. Não é isso? Até meia-noite. Então, terminar o simulado, quem não terminou. Beijo, galera. Valeu. Até sábado. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on